Fala pessoal, bem-vindos ao curso básico de opções, nem tão básico assim. Até o final das aulas aí vão ter, na verdade na quinta aula, vai ser uma aula bem bacana, para quem já conhece um pouco de opções, vale a pena assistir aí até o final. Vamos lá, então o que são essas opções, né? Como é que funciona esse tipo de investimento? O investimento em opções ele permite então você elaborar uma diversidade enorme de estratégias, tá? Diferentes. Você tem aí, os nomes são engraçados, mas você tem um straddle, um butterfly, um condor, iron condor, strangle, THL, linha de money high, você tem uma infinidade aí de estratégias que você pode elaborar, tá? Possibilidade de realizar operações simples, então seria como uma compra ou venda de ação. Para quem não sabe, você pode vender uma ação também, né? Você não precisa ter essa ação para vender, você aluga ela e vende, né? Com opções é um pouquinho diferente, né? Para vender não precisa de alugar a opção. Então você pode realizar essas operações simples também de compra ou venda, né? De uma única opção, ou você pode combinar, né? Então você pode combinar inúmeras opções para montar essas estruturas. Por exemplo, no Strangle você utiliza duas opções, numa Butterfly você utiliza três opções para montar essa estrutura, né? E aí a gente vai abordar também opções para gerar renda recorrente, proteger o patrimônio, né, o famoso hedge aí, muito utilizado, eu adoro utilizar opções para isso, estruturas perenes igual a THL e alavancar o capital, né? Eu brinco aí que é um bilhete na loteria, né? Você coloca um pequeno valor e esse valor pode se multiplicar aí inúmeras e inúmeras vezes. Então vamos lá, um pouquinho de história, os primeiros registros aí do uso de opções, né? Claro que não era no mercado financeiro, mas vamos passar um pouquinho essa história aqui para vocês irem entendendo também os conceitos básicos. Então, quem foi Tales de Mileto? Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro cientista aí da história ocidental. Ele viveu na antiga Grécia lá 6 séculos, né? Antes de Cristo. E Tales era muito à frente ao seu tempo. Ele estudava já a natureza, estrelas, e através desse comportamento da natureza, dos seus estudos, ele conseguiu prever com meses de antecedência que a próxima safra de azeitonas seria muito boa. Então, Tales, na verdade, era um sujeito um pouco pobre e ele pensou uma forma de ganhar dinheiro com isso, né, já que ele tinha uma excelente expectativa aí em mente. E ele procurou os donos das prensas de azeitona e fez uma oferta, com meses de antecedência, pela exclusividade das prensas para a próxima safra. Então, os donos das prensas ali, sem ter muita certeza, né, se a safra ia ser boa ou ruim, resolveram aceitar a oferta, né? Eles iriam colocar um dinheiro no bolso aí, já que o Tales ia pagar pelo direito de usar essas prensas, né, de forma bem antecipada. De repente, se a colheita fosse ruim, seria aí um bom negócio para os donos das prensas, né? E o que aconteceu então? A colheita daquele ano foi excepcional, né? Houve uma enorme demanda pelas prensas. E o que o Tales fez? Ele vendeu a sua opção de utilizar as prensas, né, por um lucro aí fantástico. Eu vou abordar essa história inicial aqui, mas vamos abordar um pouquinho sobre os conceitos de direitos e deveres, né, de uma opção. Mas antes vamos falar aqui só um pouquinho sobre a composição de uma opção, né, as variáveis que compõem uma opção. Então, toda opção ela tem um prêmio. O que é esse prêmio? É o valor de custo. Foi o valor que o Tales pagou pelo direito de utilizar as prensas, né? Ele pagou um prêmio, ele não pagou um valor alto, significativo, visto que ele pagou com muitos meses, né, de antecedência. Então ele pagou um prêmio, que é o valor de custo, né, da opção, e ela é composta pelo valor intrínseco mais extrínseco. Isso aqui a gente vai ver ainda. Ela possui strike. O que é isso? É um valor de referência para o exercício da opção. A gente vai ver o que é exercício. Toda opção tem um vencimento, há uma data limite para que você possa negociar essa opção e também exercer o seu direito, né? A gente vai ver isso daqui. E o ativo objeto. No caso lá de Tales, qual era o ativo objeto? Né? Eram as prensas de azeitona. No nosso caso aqui, a gente utiliza ações. Né? Então você vai ter, por exemplo, opções da Petrobras, opções da Vale, opções do Banco do Brasil, opções da PetroRio, né? De várias aí, da VEG, de todas as ações praticamente do Ibovespa, né? Então é o ativo de referência, né, no qual você está negociando essa opção. E vamos passar aqui um pouquinho para os direitos e deveres. Então,
são as obrigações dos compradores e dos vendedores. Então vamos lá, o comprador, ele paga um prêmio, né? O prêmio da opção é o valor, né? O valor da opção, quanto que ela custa. Geralmente, essas opções chegam a custar até centavos, tá? Vocês vão ver aí depois ao longo do curso, né? Mas a maioria delas custam centavos até. Depende muito, claro, se está dentro do dinheiro, fora do dinheiro, isso aí a gente vai ver também. Então o comprador ele possui um direito frente ao vendedor. Porém, ele pode ou não exercer o seu direito. É uma prerrogativa, ele não tem uma obrigação. No caso do Thales, ele comprou o direito de utilizar as prensas, mas não é uma obrigação. E os vendedores, os vendedores eles recebem o prêmio, né, que é o valor pela opção, e ele possui um dever. Esse cara aqui sim, ele possui uma obrigação com o comprador. Tá? Qual eram as obrigações aqui no caso da história do Thales? Vamos lá. Então o Thales pagou um valor, ele pagou um prêmio aos donos das prensas, né, pelo direito de utilizar essas prensas a partir de uma data pré-estabelecida, ou seja, do vencimento, né, das opções. Claro que aqui a gente fala opções, né, mas na época, igual eu falei, não tinha um mercado organizado. Né, isso daqui é uma história do surgimento das primeiras negociações, né, na qual se tem registro que houve, né, uma obrigação, aí, né, uma troca de direitos e deveres. Né. Então, ao comprar essa opção, o Thales possuiu aí apenas um direito, né, ou seja, na data do vencimento ele poderia escolher se ele, né, utilizaria ou não, se ele exerceria ou não esse direito. Ou seja, a colheita de safra poderia ter sido horrível, então ele simplesmente teria pago o valor, né, pelo prêmio das opções, mas não teria o que fazer com as prensas, já que a safra foi muito ruim, então ele não iria exercer o seu direito. Né? Ele iria simplesmente, esse valor teria sido perdido. Né? E no caso dos vendedores, então, os vendedores das prensas, né, quem vende uma opção, ele recebe um valor, ele recebe um prêmio. Aí no caso lá dessa história foi com meses de antecedência, né, para alugar ali as prensas para o Thales de Mileto numa determinada data pré-estabelecida, né, no vencimento. Então, ao vender essa opção, esses caras, sim, os donos das prensas, eles assumiram um compromisso aqui, né? Eles têm uma obrigação. Então, se o Thales de Mileto, né, resolvesse realmente exercer o seu direito, né, esses caras tinham que entregar as prensas, né? Isso é uma obrigação. E como que esse camarada aqui, como que o Thales ganhou dinheiro? Ele alugou com meses de antecedência, pagou um prêmio barato, a safra foi excelente, foi um estouro, gerou muita demanda e ele simplesmente inflou o preço dessas opções. Né? Ele inflou o preço das prensas e vendeu por um preço muito mais alto do que o que ele alugou. Né? Então ele ganhou essa diferença aí, tá certo? Esse é um conceito bem importante, a história é interessante para frisar. Se você não entender esse conceito de direitos e deveres em uma opção, né, as diferenças entre comprador e vendedor, daqui para frente você vai boiar aí no assunto. Então, opções depois que você entende é bem tranquilo, mas no primeiro momento pode parecer um pouco confuso, então isso aqui é bastante importante, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.